Oi, pessoal! Hoje eu vou falar sobre como calcular preço. Ligue o som, fique atento e não esqueça de anotar as minhas dicas. Como calcular preço é uma pergunta que eu recebo diariamente nas redes sociais. Em diferentes tipos de artes, como tiaras, chinelo, lembrancinha de maternidade, buquê de noiva. As pessoas têm muita dificuldade em colocar preço nos seus produtos. Não existe uma fórmula mágica que vai te dar exatamente o preço que você deve cobrar, porque isso depende muito da região que você mora, depende muito dos materiais que você compra, o tipo de material que você usa, se você usa um material de mais qualidade, se você usa um material com menos qualidade, se na região que você mora aquele material é mais caro ou é mais barato. Então, assim, existem várias coisas que têm que ser levadas em conta para você chegar ao preço final, tá? Então, eu vou dar para vocês aqui algumas dicas de como vocês fazerem o próprio cálculo para chegarem a um preço final do produto de vocês. Quem tem o DVD, meus DVDs de tiara, principalmente, de buquê de noiva também, e outros, já ouviram eu falar sobre como calcular preço daquelas artes específicas, porque nas aulas eu sempre explico, mas hoje eu resolvi falar com vocês aqui no YouTube, para aquelas pessoas que não têm condição de comprar os DVDs ou que não tiveram ainda a oportunidade de conhecer o meu trabalho, então eu vou falar um pouquinho sobre isso. Existem alguns tipos de arte que eu chamo de bonitinhas, mas ordinárias. São aquelas peças assim que a gente olha e acha, isso aqui é fácil de fazer. E aí, quando você pega a encomenda e vai fazer, você vê o trabalho que dá. O maior exemplo disso são lembrancinhas de festa, lembrancinha de maternidade, lembrancinha de primeira comunhão. Essas artes geralmente gastam muito pouco. Muita gente trabalha com feltro, né, nessas artes, que é um material barato, mas gasta-se muito tempo para fazer a cada arte. Então, acaba sendo um produto relativamente barato, mas que consome muito tempo. E com isso, é muito importante você calcular o tempo que você gasta. Então, eu sempre recomendo às minhas alunas e alunos para que, antes de dar o preço de uma encomenda, pega, porque às vezes a cliente manda uma foto, né, de vamos supor, um chaveiro de feltro, com um coração bordado, alguma coisa assim. Aí ela manda a foto e quer o preço. Quanto você cobra fazer esse chaveiro? E aí as pessoas têm o costume de dar o preço sem ter tentado fazer o chaveiro, porque já pensa assim: é feltro, é barato, eu tenho um monte de feltro aqui, para mim vai sair custo praticamente zero, então eu vou cobrar R$ 2, R$ 3. E aí, quando ela pega para fazer, e geralmente lembrancinha, eles fazem em quantidade, né? Querem 50, 80 chaveirinhos, ou lembrancinhas de festa, né? Às vezes até 20. Mas são peças que dão muito trabalho para fazer, porque tem que encher, tem que costurar à mão. E aí as pessoas acabam cobrando pouco e depois se arrependendo. Por quê? Perderam a semana inteira fazendo aquilo para depois no final ganhar um valor muito baixo. Então é por isso que eu quero mostrar para vocês como vocês fazem o cálculo para cobrar o material gasto, né, o valor de custo e também o seu tempo. Para isso, eu vou te fazer duas perguntas sempre. A primeira pergunta é: em quanto tempo você faz uma peça dessa? E a segunda pergunta é: quanto você gastou de material? Essas duas perguntas precisam ser respondidas por você mesmo para cada arte que vocês forem dar orçamento. Seja de lembrancinha, seja de tiara, seja de chinelo. Mas, Crisalbook, como eu faço para calcular o meu tempo? Eu vou ensinar a vocês a calcular o mínimo que você pode cobrar pelo seu tempo. Isso não quer dizer que você não possa cobrar mais do que isso. Mas isso quer dizer que você não deve cobrar menos do que isso, porque é o mínimo com base no salário mínimo nacional aqui do Brasil. No ano de 2016, o salário mínimo aqui no Brasil foi no valor de R$ 880 mensais. E se você dividir esse valor pelo número de horas trabalhadas, que é um número de horas máxima pela nossa Constituição Federal, você vai encontrar o valor de R$ 4 por hora. Tá? Então, todo ano eu faço esse cálculo e passo para os alunos. Olha, esse ano o cálculo é R$ 4 por hora.
Então, você tem sempre que somar o seu tempo e o material gasto para você ver qual é o mínimo daquela peça, o mínimo de valor a ser cobrado para aquela peça. Falando assim, parece que é uma coisa complicada, mas eu vou mostrar para vocês que não é. O principal que você precisa ter para trabalhar bem, vender bem e ter o lucro é ter organização. É preciso, gente, organização no trabalho. Eu sempre recomendo que o aluno compre um caderninho. Esses caderninhos de papelaria que custam R$ 2, R$ 3, pode ser furreca mesmo, não tem problema. Eu recomendo que compre um caderninho e vá anotando tudo. Anote todos os materiais que você comprou, a data que você comprou. Se quiser, prende a notinha fiscal com um grampeador, grampeia no caderninho ou numa agenda e anota tudo, todos os valores, porque hoje você lembra quanto custou, mas daqui a 6 meses, se você ficar com aquele material guardado, daqui a 6 meses você vai esquecer quanto pagou. E aí vai ficar meio perdido, quanto que eu devo cobrar? Não lembro quanto foi esse material. E aí, às vezes, a gente acaba passando um orçamento que pode ser até mais barato do que o valor que a gente pagou no material. E isso não é legal porque você, assim, tem prejuízo, né? Então, é muito importante essa organização de anotar tudo que gastou. E é importante também você anotar o tempo que gastou. Então, você divide o caderno em dois. Na primeira parte do caderno, você coloca todos os preços de materiais que você gastou. E na segunda parte do caderninho, você vai colocando o tempo. Coloca do jeito que você vai lembrar depois, tipo, chinelo de pérolas bordado, modelo 1. Gastei 3 horas para fazer. E aí você já sabe que você vai ter que cobrar 3 horas daquele valor da hora que eu mostrei para vocês. Eu vou explicar melhor. O primeiro exemplo que eu vou dar para vocês é no ramo de tiaras. Eu fiz uma tiara e gastei R$ 6 de material. E eu gastei 2 horas para fazer. Então, como eu vou fazer esse cálculo? R$ 6 de material mais R$ 8 da minha hora de trabalho. Por quê? Porque eu gastei 2 horas. 2 vezes 4, 8. Então, no total, eu gastei R$ 14, que foi o meu tempo e o material. Esse é o valor mínimo que você pode cobrar naquela tiara, porque assim você não vai ter prejuízo. Você está cobrando o seu tempo e você está cobrando o material gasto. Mas eu repito, esse é o mínimo. Se você vê que aquele tipo de tiara todo mundo vende por 20, você pode vender por 20. O que você não pode é vender por 10, porque você vai estar desvalorizando o seu tempo. Tudo bem, Cris, eu paguei o material, ainda sobrou R$ 4, mas e o seu tempo? Nossa, gente, a gente está falando aqui com o valor de salário mínimo, que é o mínimo do mínimo. Então não tem como você abaixar mais do que isso. Acho que você pode até relativizar se for em quantidade, a gente vai falar disso depois. Mas, para calcular certinho e você ter lucro e valorizar o seu tempo, é importante que você faça esse cálculo que eu estou dizendo. O segundo exemplo é chinelo. Do ramo de chinelo, o chinelo geralmente a gente gasta mais, né? Porque são materiais mais caros, o próprio chinelo é um material caro. Então, Cris, eu gastei R$ 18 de material e 3 horas para fazer. Como eu calculo? São R$ 18 de material mais R$ 12 do meu tempo gasto, que são 3 horas vezes R$ 4. Então, o total desse chinelo vai ser mínimo R$ 30, entenderam? É muito fácil, gente. É só vocês anotarem. Inclusive, esses cálculozinhos de exemplo, se você quiser, anota aí no seu caderninho, para depois você lembrar. Ou então você pode assistir esse vídeo quantas vezes quiser, que eu vou deixar aqui no YouTube. Você pode voltar e rever. Mas é interessante que você tenha essa organização. O exemplo 3 foi o que eu já falei, lembrancinha. Por exemplo, lembrancinha de maternidade. Geralmente as pessoas fazem em feltro. E aí é muito baratinho. Ah, Cris, eu fiz um cálculo por cima, eu vou gastar mais ou menos R$ 2 de material. E eu gasto apenas 1 hora para fazer cada uma. O que você acha? Então vamos lá, a mesma coisa. R$ 2 de material mais R$ 4 da minha hora. Então, cada lembrancinha, você vai cobrar R$ 6. Ah, Cris, mas aí, coitada da pessoa, vai fazer 20, vai ficar muito caro para ela. Tá, vai ficar muito caro para ela, vai ficar muito trabalho para você também. Então você não pode, pensando que a pessoa vai gastar muito, você deixar de ganhar o que é devido a você pelo seu trabalho, entendeu? É claro que quando falamos em quantidade, o preço pode abaixar, que é o famoso descontinho que todo brasileiro gosta, né? Então, vocês podem falar, olha, acima de
30, eu posso te dar 5% de desconto, ou acima de 30, eu posso fazer, em vez de cobrar R$ 4 a minha hora, eu posso cobrar 3. Isso aí fica a seu critério, tá? Mas eu volto a falar, muita atenção, toma cuidado para você não dar desconto demais e ficar sem lucro, trabalhar de graça, ou então até ter prejuízo de cobrar menos do que gastou de material. Para você saber exatamente o que gastou de material, é muito importante que você anote sempre quanto que comprou o material, entendeu? Quanto custou cada material, para você fazer um cálculo por cima. Depois eu vou fazer um outro vídeo falando mais sobre especificamente algum ramo de tiara ou de chinelo, como calcular, porque às vezes realmente tem material que a gente não tem como calcular exatamente quanto gastou, mas a gente pode fazer uma média. Então, gente, calcula tudo certinho antes de dar o descontinho. Então, gente, calcular preço é muito fácil. Basta você se organizar, fazer os cálculos certinhos e assim você só tem a ganhar. E em breve vai ficar rica e rico também. No próximo vídeo de dicas eu vou falar sobre os tipos de linha de produção para trabalhar com tiaras. É uma forma organizada de você aumentar as suas vendas. Se você gostou desse vídeo, eu te peço para se inscrever no meu canal para você receber aviso dos próximos vídeos. E para eu saber que você gostou desse vídeo, eu preciso que você clique em gostei, porque assim eu vou ter mais vontade de fazer outros vídeos deste tipo. Então é só dar um joinha aqui embaixo no vídeo, por favor. E se você gostou, também recomenda para os seus amigos. Conheça os meus cursos no site www.crisalbook.com.br. O frete é grátis para todo o Brasil. E se você não mora no Brasil, a gente também envia. É só você dar o seu CEP para o meu e-mail, crisalbookartes@gmail.com, ou então me chama no Facebook e eu te passo direitinho o valor para você poder receber aí na sua casa. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Eu espero que vocês tenham gostado desse novo modelo de vídeo que eu fiz com essa apresentação. E se você gostou, também pode colocar um comentário aí para mim, como forma de incentivo. E eu estou aqui para o que der e vier, contem comigo. O que eu puder ajudar, vocês sabem que eu ajudo. Então, vamos que quem tem coragem, quem tem fé, vai longe, fica rico. Um beijinho e tchau, tchau!